Primeiro, dizer que eu recebi hoje uma delegação de 13 vereadores que me entregaram a Carta de Cariri, eles que são da Paraíba. Nessa carta, eles falam do levante de Cariri contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Tiveram na Frente Parlamentar Mista, que eu estou na coordenação, junto com o Arnaldo Faria de Sá, e estou também na coordenação da Frente Parlamentar Mista, junto com o Vicentinho, em defesa do direito dos trabalhadores. Nessa carta, que eles estão entregando a todos os parlamentares, Câmara e Senado, eles deixam muito claro que aqueles parlamentares que votarem a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista não voltarão em 2018. Segundo eles, há um movimento que existe em toda a Paraíba, Câmara de Vereadores de cada município estão fazendo audiências públicas e tirando essa carta que me entregaram em mãos. Um gesto muito carinhoso, que aqui eu faço questão de que fique nos anais da casa. Quero também, senhor presidente, deixar aqui registrado que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, reunida essa tarde, fez a seguinte carta. Nesse dia 19 de abril de 2017, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, apresentou proposta à PEC 287, que, apesar das alterações promovidas, verifica-se, conforme a frente que reuniu hoje, com toda a sua direção, não passa de um mero engodo. Nada de relevante ou socialmente justo foi considerado, mantendo a maioria dos pesares e demonstrando a completa dissociação da vontade do governo à realidade do povo brasileiro. Como exemplo, ao contrário de muitas das propostas da emenda, o substitutivo do relator permite a anistia a perdão das dívidas. Veja, bota na Constituição o perdão das dívidas de contribuições sociais que financiam o sistema da Seguridade Social, que, segundo o governo, apresenta ali mesmo o déficit. Qual postura está sendo tomada pelo relator para evitar o não pagamento dos tributos destinados à Seguridade Social? Nenhuma. Retira direitos do povo, mantém privilégio dos grandes e ainda quer dar anistia para os empresários que não pagaram a Previdência. E principalmente aqueles da apropriação indébita, que descontam do trabalhador e não repassam para a Previdência. Isso não interessa à nação. O povo brasileiro não merece um relatório desses. A pressão, podem crer, é enorme. A união da sociedade há de retirar esta proposta de reforma e há de rejeitar a mesma. Entendemos nós que, infelizmente, o relator apresenta uma proposta que merece a rejeição completa. E o povo há de demonstrar que tem, sim, poder, lembrando que todo o poder vem do povo e emana do povo, e ao povo tem que ser devolvido. Veja bem, senador Hélio José, o que fez agora o presidente da Câmara dos Deputados? Isso aqui virou terra de ninguém. O projeto que ele encaminhou ontem para votação, na verdade, um requerimento, dando urgência à reforma trabalhista, foi derrotado ontem. Hoje, ele, copiando o que fazia Eduardo Cunha, botou em votação de novo. Onde nós estamos? Por isso que o povo está tão revoltado contra esse Congresso. Eu tenho esperança aqui no Senado. Na Câmara dos Deputados, depois do que eu vi hoje, é lamentável a forma como eles estão agindo. Parece o que a gente chama vaquinha de presépio, né? Que segue a orientação sem saber o que estão fazendo, não podem estar lendo, pois sabe que nessa reforma trabalhista tem um artigo que diz o seguinte: se o trabalhador perder, não for trabalhar 2, 3 dias, ele tem que pagar 50% do que ele ia ganhar. Quando hoje o trabalhador perde, ele não ganha aqueles dias, e perde ainda o correspondente ao domingo, né? Ele perde, agora não. Além de ele perder 100%, se ele tiver um motivo que não foi considerado justificado, ele vai ter que pagar 50% para o empresário.
Parece que não é verdade, mas é verdade. A que ponto chegamos? Senhor presidente, eu estou aqui comentando a carta porque eu não quero ler toda ela. Dia 28 de abril, tenho certeza que o país mostrará que está mobilizado. Vai haver uma grande greve nacional contra essas propostas. Portanto, considerando a insatisfação da maioria do povo brasileiro, 90%, 90,4% de que são contra esse governo e contra a reforma da Previdência Trabalhista. Nós deixamos claro aqui a nossa indignação com essa emenda substitutiva e chamamos o povo brasileiro a uma grande mobilização no dia 28 desse mês. Tenho certeza que no dia 28 teremos mais de 40 milhões nas ruas desse país protestando. Por fim, senhor presidente, eu vou deixar duas cartas aqui. Uma da ANPT, nota pública, que é da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, entidade de classe que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o país, que repudiam também esse substitutivo sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que estão na Câmara dos Deputados. Deixo um outro também, além da ANPT, a JUF, a MAGES, a AMB, a AMPL, a ANAMATRA, CONAMP, enfim, resumo aqui, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, composta por Associação Nacional de Membros do Ministério Público, CONAMP, Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação dos Procuradores da República, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação Nacional do Ministério Público Militar, Associação dos Membros do Ministério Público do DF e Território, Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Território, entidade de classe de âmbito nacional que congregam mais de 40 mil juízes, membros do Ministério Público, considerando os termos do substitutivo apresentado aqui pelo deputado agora Rogério Marinho, PSDB, no projeto de lei número 6787, conhecido de todos como a reforma trabalhista. Também, senhor presidente, todas as entidades repudiam essa proposta apresentada aqui, no caso, pelo deputado Rogério Marinho. Aqui as entidades todas assinam e fazem um relatório aqui, senhor presidente, desmontando o substitutivo apresentado, dizendo que ele ataca radicalmente a CLT, desconstitui o mundo do trabalho, retira dos trabalhadores direitos que foram assegurados desde a era Vargas até o momento. É incrível como esses dois relatores, um quer entregar a Previdência para o sistema financeiro, o outro quer tirar todos os direitos dos trabalhadores somente atendendo o interesse do empresariado. Por fim, senhor presidente, deixo registrado ainda uma nota técnica da ANAMATRA, que desmonta também tanto uma reforma como a outra, chamando, inclusive, aos trabalhadores à reação, chamando os trabalhadores a fazer um grande movimento, e o dia 28 é essa data simbólica. Quero aqui, eu, de público, senhor presidente, dizer que concordo com as centrais, com as confederações, com as ANAMATRA, que concordo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que concordo com os servidores públicos, com o sem teto, com o sem terra, com o sem nada, com os aposentados, com os pensionistas, com a luta das mulheres, das pessoas com deficiência, dos aposentados, que estão indignados contra essas duas reformas. Elas são inaceitáveis. Estamos à véspera do feriado, senhor presidente, de Tiradentes. O nosso herói nacional, que lutou pela independência do Brasil, num período que nosso país sofria o domínio e a exploração de Portugal. Assim como Tiradentes, o nosso povo está prestes a ser traído, a levar uma punhalada nas costas daqueles que deveriam zelar pelo direito do povo. A nossa gente trabalhadora, dos mais pobres, da classe média, serão os mais prejudicados com essas duas reformas, ou seja, pelo governo federal. Os direitos sociais, previdenciários e trabalho do povo brasileiro estão sendo covardemente atacados. Muitas das propostas são vendidas para a população de forma mentirosa. Isto é um absurdo, o povo não pode pagar a conta.
Por isso, senhor presidente, vamos instalar a semana que vem aqui a CPI da Previdência. Todos já indicaram os seus nomes e vamos fazer ali uma verdadeira devassa, nos últimos 20 anos, eu diria, na história da nossa Seguridade Social. Vamos provar que não há necessidade nenhuma de fazer esta reforma. É só lembrarmos, por que não cobra os 500 bilhões? Por que não cobram os 100 bilhões que aqui eu falava que os empresários, alguns empresários, sorrateiramente tiraram do bolso do trabalhador e não repassaram para a Previdência? Os 5%, os 5% não, os 3%, eu repito, porque aí eu vou terminar, senhor presidente, mais rico desse país devem cerca de 2 trilhões para a União. É isso que tem que ser cobrado, e não tirar do trabalhador rural, não tirar da classe média, não vir com mais imposto e mais contribuições, e ainda tirar do trabalhador os direitos que ele tem consagrado na Constituição, na CLT e no texto que contempla, e eu fui constituinte, a nossa Previdência, que é a Seguridade Social, ou seja, assistência, saúde e previdência. É lamentável, senhor presidente Hélio José. Eu nunca imaginei que eu ia aqui no Congresso ver uma situação como essa. Nunca. Estou aqui há quase 32 anos. Completo 32 ano que vem, se assim o senhor lá de cima me der saúde para continuar aqui fazendo o bom combate. Faremos o bom combate. Vamos resistir. Dia 28, o senhor que está em casa nesse momento, que está me assistindo, eu sei que vocês estavam esperando as nossas falas aqui no dia de hoje. Você está convocado. Dia 28 não é dia de simplesmente pegar o ônibus e ir para o trabalho. Dia 28 é o dia de dar um dia das nossas vidas pelas vidas de todo o povo brasileiro, da área pública, da área privada, do campo, da cidade, dos rurais, das pessoas com deficiência. Não importa a ideologia, não importa o partido, não importa se é negro, branco ou índio, importa que é a união do povo brasileiro para fazer com que esse governo recue com essas propostas que são criminosas contra a nossa gente. Como muito bem disseram os policiais na atividade de ontem, como muito bem disseram os professores, como muito bem disseram, repito, as pessoas com deficiência, idosos. Propostas como essa, quem elaborou devia estar na cadeia e não querendo que o Congresso avalize algo tão cruel. Propostas que beiram a linha, são desonestas, que tiram do povo e dão para o sistema financeiro e para o grande empresariado. É lamentável, mas eu tenho muita esperança no dia 28 e que aqui no Congresso a gente derrube essas duas propostas. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência.